Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Pessoal, hoje, sábado, nosso encontro semanal. Ontem, sexta-feira, Black Friday, encerraram-se aí. Foi um dia único aí que vocês pediram, então muita gente aí adquiriu os cursos lá no meu site pela metade do valor. Eu espero encontrá-los então na plataforma. Será um prazer poder compartilhar os meus conhecimentos com todos vocês através dos cursos que tem lá, né? O Segredos da Independência, o Comportamento dos Mercados e Investidor de Alta Performance. Tá ok, pessoal? Então a gente vai se encontrar aí nos próximos dias e semanas. Vejo vocês lá na plataforma. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala, tá ok? Hoje, novamente, estou sozinho. O Ed aí está numa série de compromissos profissionais e hoje também não conseguirá participar. Então, vamos lá. Sem mais delongas, então, a primeira pergunta. Professor Cobori, primeiramente agradeço por dispor do seu tempo para nos ajudar. Você faz a diferença. Tenho uma dúvida faz um tempo e nunca encontrei resposta para ela. Por que dizem que o lucro de uma determinada transmissora vai baixar se não houver mais inflação alta? Os reajustes da inflação não são cumulativos? Digo, pelo meu entender, só haveria redução no lucro se houvesse deflação. Uma inflação de, por exemplo, 1% não reajustaria os valores atuais em 1%? Então, por que se fala em queda do lucro? Agradeceria muito se pudesse esclarecer. Muito obrigado, Sérgio de Porto Alegre. Bom, Sérgio, como você fala transmissora, só para traduzir aqui, obviamente pela sua pergunta, eu deduzo que seja transmissoras de energia, né? E aí você diz que você escuta falar que se uma determinada transmissora vai baixar o lucro se não tiver inflação alta. E aí você faz um comparativo aqui que haveria redução versus deflação. Bom, então vamos esclarecer. Para todo mundo estar na mesma página, o setor de energia elétrica, né, tem, na realidade, é dividido em três: tem as geradoras de energia, né, as transmissoras de energia e as distribuidoras de energia. Então, o próprio nome diz, né, a geração de energia são as empresas que geram, produzem energia, digamos, as usinas, né, hidrelétricas. A transmissão é aquelas grandes, né, linhas de transmissões de energia, que você vê, eles aumentam, dá uma carga ali no aumento da capacidade, da voltagem, porque ela um pouquinho na transmissão. E aí as transmissoras, elas transmitem essa energia até as grandes subestações, né? E geralmente o que nós conhecemos, né, como empresa de energia elétrica, são as distribuidoras. Em cada concessão geográfica, aí na sua localidade, tem lá quem distribui, é quem leva essa energia das grandes subestações até o consumidor final, até as nossas residências, tá ok? Então, existem três tipos aí de empresas do setor elétrico, né? E o nosso amigo Sérgio aqui de Porto Alegre pergunta das transmissoras de energia. Isso tem uma coisa a ver com o marco regulatório, tá, Sérgio? Vamos lá. Como é um setor monopolístico por natureza, né, as empresas são monopólios naturais, que a gente chama de monopólios naturais, ou seja, não tem como você escolher, vou comprar energia da SEB, né, Energética do Brasil. Não tem como. Se você mora em Porto Alegre, você vai ter que comprar aí da distribuidora de energia que ganhou a concessão geográfica aí da sua região. Então, isso é considerado um monopólio natural. Todo monopólio natural precisa ser altamente regulado, né? Porque senão, como a gente estuda, né, em estratégia de mercado, todo mundo gostaria de ser monopolista, né? Porque só tem você, todo mundo é obrigado a comprar de você, você determinaria ali o preço e a tendência é que o preço seja cada vez mais alto e a qualidade de serviço cada vez mais baixa, porque não existe concorrência, você é monopólio. Então as agências reguladoras atuam nesse segmento justamente por essa característica do monopólio natural. E aí, as empresas precisam praticar preços dentro de uma determinada regulação que o mercado impõe. É bem mais complexo que isso, tá? Mas só para você entender e tirar essa dúvida que você nunca conseguiu. Tá? Então, um marco regulatório nas empresas de energia elétrica, ela estabelece que você não pode praticar o preço que você quiser. Né? Então, tem uma série de regras ali que você tem que seguir, e uma das regras, aí já chegando à sua dúvida, é a inflação. Então, as empresas podem reajustar o seu preço com base na inflação. Okay? Então, qual que é a sua dúvida? Mas as empresas vão deixar de ter lucro se não tiver inflação alta. Sim, porque ela só pode reajustar o preço dela com o reajuste da inflação.
Então, num cenário de inflação baixa, a receita dela é menor, concorda? Sem um cenário de inflação alta, a receita dela é maior. Aí você fala, mas e o que isso tem a ver com o lucro? Porque o lucro é a diferença de receita com despesa. Se você é uma empresa que consegue manter a sua base de custos operacionais, né, em determinado patamar, e você obviamente não tiver que reajustar todo o seu custo operacional pela inflação, você concorda que se a sua receita cresce com a inflação e o seu custo não cresce na mesma proporção da inflação, você está aumentando a sua margem de lucro. Né? Sua receita cresceu mais do que a sua despesa. Então a sua margem de lucro cresce, porque você, como empresa regulada, você só pode reduzir o preço pela inflação. Então, num cenário de inflação baixa, digamos, a inflação passada foi 10%, ou seja, sua receita é 10%. Se a sua despesa crescer só 5%, você aumentou a margem de lucro. Ok? Então, num cenário de inflação agora, a inflação agora foi 3%, e a sua base de custo você não conseguiu, digamos, para que não subisse os mesmos 5%, então agora a sua receita só cresceu 3%, né? Em contrapartida, sua despesa cresceu 5%, a sua margem de lucro caiu bastante, tá ok? Então essa dúvida que você tem é justamente por isso, porque os preços são regulados e eles são reajustados com base no IPCA, no IGPM, aí depende do contrato de concessão que você está analisando, mas variavelmente é IPCA e IGPM. Aí você fala a deflação vai também causar, pode causar isso aí. Não, porque a deflação você não vai conseguir reajustar o seu preço pela inflação, mas também a sua despesa não vai diminuir, porque teve um cenário deflacionário, a sua despesa diminui. Muito provavelmente não na proporção que geraria esse efeito que você falou. Agora, se você está analisando empresas do setor elétrico, se você investe no setor elétrico, você tem que entrar um pouquinho mais no detalhe. Essa explicação genérica que eu dei para você entender a lógica, mas você tem que. Primeiro, é uma empresa geradora, é uma empresa transmissora, é uma empresa distribuidora. Como você falou de transmissão, essa é a lógica que eu estou te dizendo. Por quê? Imagina, uma empresa de transmissão, ela tem uma base de custos operacionais diferente de uma base de custos operacionais de uma empresa distribuidora. Né? A distribuidora é quem está aqui na ponta. Então, por exemplo, a empresa transmissora não tem a despesa de pessoal que tem uma empresa distribuidora. Né? A empresa distribuidora tem o cara lá que vai lá fazer a leitura, tem toda uma série de agências, né, de lojas que ela tem que ter para atender o consumidor, tem toda uma base de custo administrativo, predial, de vendas, comercial, tudo muito diferente de uma empresa transmissora. A empresa transmissora, basicamente, CAPEX, aquelas grandes linhas de transmissão, manutenção desse CAPEX, e uma base de custos operacionais um pouco mais ajustada, um pouco menor, porque ela tem que só manter com que essa infraestrutura de transmissão de energia continue funcionando, para levar a energia da distribuidora. Agora, uma empresa distribuidora, ela tem outras características de custos operacionais. Aí, quando você entra nessa característica, você tem que olhar que eles chamam de custos gerenciáveis e custos não gerenciáveis. Ok? Uma empresa distribuidora. Então, imagina, uma empresa distribuidora. O que são custos não gerenciáveis? O preço da energia que ela está comprando da transmissora, ela não consegue gerenciar isso, ela está sujeita, né, digamos, é a compra da matéria-prima, ela não tem gestão sobre esse custo. Tributos, ela não tem gestão sobre esse custo. Aí, os custos gerenciáveis, aí são os custos operacionais, os custos de capital, de investimento, de CAPEX, né, então custos operacionais, custos de capital, depreciação e etc. Então são custos gerenciáveis. Dentro dessa base de custos, ela tem que ter uma gestão de custo estratégica, porque é aí que ela consegue controlar isso aí para que a sua margem de lucro seja maior. Tá, okay? Só que a empresa distribuidora, como ela tem uma base de custo operacional maior, ela também sofre um efeito inflacionário maior na sua base de custo do que uma empresa transmissora, que é do seu exemplo. Né? Uma empresa transmissora tem essa característica que você falou, porque a base de custos dela é muito mais administrável, né? Gerenciável. É óbvio que ela tem também custos não gerenciáveis, mas basicamente o operacional dela é muito mais enxuto que o custo operacional de uma empresa distribuidora. Então, o custo operacional de uma empresa distribuidora, ela depende muito, pelo que você falou, da inflação, porque a inflação permite com que ela aumente a sua receita. Mantendo a sua base de custo estável, ela aumenta a sua margem de lucro. Então, num cenário de inflação baixa, realmente tem esse efeito que você falou aí, que você disse que nunca entendeu, espero que eu tenha conseguido explicar. Se você investe nesse setor e está investindo em uma empresa distribuidora, a sua avaliação uma empresa distribuidora tem que ser diferente, porque a base de custos operacionais dela, ou seja, os custos não gerenciáveis, os custos gerenciáveis, não gerenciáveis novamente, compra de matéria-prima, energia, compra do preço da energia que ela está comprando da transmissora, ok? E tributos. Ela não tem, isso não é gerenciável. Ela tem que administrar os seus custos gerenciáveis, custos operacionais, custos de capital, depreciação, etc.
Isso está sobre a gestão dela, ela tem que ter uma gestão estratégica. Como ela tem uma base de custos maior operacional do que a empresa transmissora, ela tem uma característica de margem diferente, né? E tem um impacto da inflação diferente, porque ela tem um impacto da inflação na sua receita, assim como a transmissora, mas ela tem um impacto da inflação muito maior nos seus custos, nas suas despesas operacionais, do que tem uma empresa transmissora. Então a avaliação é completamente diferente. Então a gente tem que entender as características das empresas do setor para conseguir fazer uma boa avaliação de empresa, conseguir fazer um bom valuation, você chegar no que seria o preço justo de uma ação dessa, frente à sua distribuição de dividendos. Como eu já expliquei aqui, a empresa de energia elétrica são muito procuradas, né, são muito estáveis, muito maduras, muito procuradas por quem gosta de distribuição de dividendos, pelas características próprias do setor, como eu já expliquei. São empresas que têm uma conta geográfica, não tem muita necessidade de investimentos, porque aquela infraestrutura, teoricamente, já está pronta, né? Ela não tem para onde crescer, é uma limitação geográfica, não tem como crescer. Precisa de despesas de capital para manter a infraestrutura de ativos dela sob manutenção, funcionando, e com isso ter uma receita estável, mantendo seus custos sob controle, tem uma margem de lucro muito estável que ela sempre distribui. Por que ela distribui bons dividendos? Porque ela não tem pouca necessidade de reinvestimento, né? Que a empresa retém lucro e não distribui, porque ela tem oportunidade de crescimento. Então, empresas com oportunidade de crescimento retêm o lucro para reinvestir na empresa. Uma empresa do setor elétrico não tem muita expectativa de crescimento. Como eu disse, ela é limitada geograficamente. Então, ela pode distribuir uma parcela maior do lucro. Por isso, empresas de energia elétrica têm uma alta distribuição de dividendos e são muito procuradas por investidores que gostam dessa característica. Ah, mas então ela é melhor que todas. Também já expliquei, porque tem empresas de alto crescimento que não distribuem dividendos, mas ela cresce muito mais. Então, ela tem um retorno muito maior no crescimento, no ganho de capital que você tem com aquela ação, do que a distribuição de proventos, distribuição de dividendos. Ok? Então, avaliação de empresa é uma ciência que cada vez que você entra no detalhe, nas peculiaridades, você começa a entender. No meu curso Investidor de Alta Performance, eu falo ali de 6 características, né? Empresas de características diferentes. Eu costumo condensar ali em 6 tipos, né? Então, tem empresas de alto crescimento, tem empresas maduras, tem empresas confiáveis, tem empresas de distribuição de dividendos, tem empresas com ativos ocultos, tem empresas em recuperação. São vários tipos de empresas que se tem que analisar de forma diferente e fazer um valuation diferente, tá ok? Esse é o conteúdo, basicamente, do curso O Investidor de Alta Performance, que é focado em ações, né? Montar como avaliar esses 6 tipos de empresa. Empresas têm forma de fazer o valuation diferente, né? Inclusive matematicamente, né? E no curso eu dou 2 exemplos, que um é uma instituição financeira, tem uma característica diferente, tem uma forma de fazer o valuation diferente, e uma empresa, digamos, tradicional tem uma outra forma. Isso tudo você tem no conteúdo desse curso, o Investidor de Alta Performance, que é o curso lá no meu site que é focado em ações, tá ok? Então, Sérgio, espero ter te ajudado, ter elucidado essa dúvida que você falou que você nunca entendeu, espero ter conseguido desvendar para você, e que você agora possa, né, de forma melhor, se você investe no setor, e ter aí resultados melhores, tá ok? Um forte abraço. Vamos aqui então à próxima pergunta. Olá, professor José Cobori. Meu nome é Saulo e eu falo aqui de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Eu sou acompanhante assíduo aí do programa e assisto os vídeos do canal diariamente. A minha dúvida é o seguinte: como surgem as ações, o número de ações? Por exemplo, tem empresas que têm X milhões de ações, outras têm X bilhões de ações. O que é essas ações assim, individualmente? Como elas surgem individualmente? O que leva a aumentar as ações ou diminuir essas ações? Não é nem questão de valor, é a questão de quantidade mesmo de ações. Como que elas surgem, né? Qual que é o processo que faz essas ações aumentarem ou diminuírem? Muito obrigado, professor, e até mais. Bem, Saulo de Ribeirão das Neves. Vamos lá, Saulo. Como é que surgem as ações individualmente, né? Vou dar um exemplo simples. Obviamente, quando você está falando de ações, você está imaginando a Bolsa de Valores, eu te dou aí um complemento dessa explicação, tá? Imagina que você abra a empresa hoje. Você e seu sócio, cada um coloca 100 mil reais. Então, a empresa começa aí com um capital social de 200 mil reais. Imagina que você já abra ela como um SA, tá? Pode ser limitada, mas só para estar em linha aí com a sua dúvida. Você abra e, obviamente, você é sócio em 50% e ele em 50%. E aí vocês querem distribuir esse capital social em X. Você pode simplesmente colocar 2 ações. Cada ação vale 100 mil reais.
ou você pode colocar 200 mil ações. A ação vale R$1. Isso vai determinar quem abriu a empresa, o sócio. Como a sua empresa é um SA de capital fechado, pode ser que você queira ser, tem um de 100 mil, ou tem uma ação de 100 mil. Tá? Qual que é a dificuldade? Se você quiser depois colocar um novo sócio, e esse novo sócio entrar só com 50 mil, ele vai ter meia ação. Então não faz muito sentido. Então faria sentido, digamos, abrimos a empresa agora, eu coloquei 100 mil, meu sócio colocou 100 mil, o capital social dela é de 200 mil, e a gente vai ter 200 mil ações de R$1.000, de R$1 cada um. Eu tenho 100 mil ações, ele tem 100 mil ações. Simples assim. Quem determina o número de ações são os acionistas, quem no início aqui desse número abriu a empresa. Então imagine agora, você vai aumentar, você precisa crescer a sua empresa, você precisa de mais 100 mil reais, você não está afim de tomar 100 mil reais emprestado na estratégia de não quero me alavancar, não quero pegar dívida, preciso de mais 100 mil reais, porque a empresa necessita de 100 mil reais para reinvestir e crescer a empresa. Aí você fala, bom, vou chamar um terceiro sócio, digamos que você consiga captar lá um terceiro sócio e falar, precisamos de 100 mil reais. Aí ele vai entrar com 100 mil reais. Agora, ele entrando com 100 mil reais, vocês vão ter que emitir mais 1.000 ações de R$1. Vai emitir mais 100 mil ações de R$1, porque ele está entrando. Então, agora, o capital da empresa são 300 mil reais, você emitiu 100 mil ações de R$1 e vendeu para esse cara que entrou. Ele botou lá 100 mil reais e pegou 100 mil ações de R$1 cada uma. Só que agora a empresa tem 300 mil reais de social. Sua participação, que era de 50 mil, caiu para um terço só. Né? E o primeiro sócio seu tem um terço das ações, e o terceiro sócio tem um terço das ações. Cada um agora, em vez de você ter 50 ou 50, cada um agora tem 33,33 dízimo aí, tá? Das ações. Então, cresceu o número de ações, tá ok? Agora, imagine uma empresa que já está em funcionamento. Uma empresa qualquer de capital aberto na bolsa. Ela precisa, de repente, tem a mesma necessidade. Preciso crescer, reinvestir meu lucro, mesmo assim, tomei mercado, mesmo assim eu tenho uma necessidade de capital. Vamos chamar novos sócios. É o que você vê nas empresas que já estão na bolsa, que eles chamam de follow-on, né? Então, ou seja, ela está fazendo uma nova chamada ali de novos sócios. Ela fala, vou emitir 100 milhões de reais em ações. Estou captando e vou vender no mercado. Então, ela faz follow-on, faz uma oferta pública na bolsa, e aí o mesmo raciocínio, tá? Vai entrar lá, vai entrar pessoas comprando esses 100 milhões de reais em ações, digamos que seja R$1, no mesmo exemplo, R$1 cada uma, 100 milhões de ações. Essas pessoas vão entrar, esses 100 milhões vai ser incorporado no capital social e cada um, na sua proporção que colocou dinheiro na empresa, vai pegar o número de ações. Você botou 10 mil reais, você vai ter 10 mil ações. O cara botou R$1 milhão, ele vai ter 1 milhão de ações. Partindo desse nosso exemplo, que cada ação vale R$1. Okay? Então é simples assim, vai incorporar ali no capital social da empresa. Vai crescer o patrimônio líquido, porque você chamou novos sócios. E aí vai ser distribuído conforme a proporção. Por isso, quando a empresa faz o follow-on, os acionistas iniciais têm o que a gente chama de direito de preferência. Imagina no seu exemplo ali inicial, você e seu sócio, precisamos dar 100 mil. Vocês dois têm direito de preferência. Então fala, vamos fazer o seguinte, você coloca mais 50, eu coloco mais 50. Colocaria mais 50, você mais 50. Agora a empresa tem 300 mil, você tem 150, ele 150, vocês manteriam a proporção de vocês. Cada um continuaria sócio na empresa em 50%. Como você pegou 100 mil de fora e entrou um novo sócio, agora cada um tem 33,33%. Foi o que a gente chama, você foi diluído. Uma empresa que já está funcionando é a mesma coisa. Quando a empresa decide fazer esse follow-on e captar mais dinheiro, ela tem direito de preferência para os atuais acionistas. Você tem como sócio da empresa, digamos, você é sócio do Brás, você tem direito de preferência. Se você abrir mão desse direito de preferência, o novo sócio vai entrar e você vai ser diluído. Então, sei lá, você tinha 0,5% da Petrobras. Você não teve o direito de preferência, você não exerceu o seu direito de preferência, você abriu mais 100 milhões, você não comprou na mesma proporção que você já tinha, como no seu exemplo lá, 100 mil e depois 50. Você agora não tem 0,5%, você tem 0,449%, dependendo da proporção, ok? O cálculo é simples, é matemático, é só jogar lá e refazer o capital social e dividir novamente pelo número novo de ações. Esse é o raciocínio. De onde surge? Exatamente assim. Ok? Agora, imagine que a empresa tem lá seu capital social e tem uma de lucros que ela não está utilizando. Aquela reserva de lucros, ela pode distribuir ou ela pode incorporar no capital social. Quando ela incorpora no capital social, é o que a gente chama de bonificação de ações. Ela vai incorporar, aquele dinheiro está na reserva de lucro, no patrimônio líquido, é do acionista, só não foi utilizado. Então, ao invés dela distribuir, te dar 10 mil reais para você em dividendo, pega aquele dinheiro que está lá e incorpora no capital social.
Então ela vai te dar os mesmos 10 mil reais, só que agora em forma de ações. Por isso chama bonificações. Ela vai te mandar essas novas ações que representem esses 10 mil reais. Tá ok? Então a ciência e a matemática, ela teoricamente é simples, é assim que funciona, assim que são emitidas novas ações. Tá ok? Espero ter elucidado aí também a sua dúvida, Saulo, de Ribeirão das Neves. Legal, pessoal? Então vamos aqui agora à terceira, última pergunta, tá? O pessoal tem mandado bastante pergunta, mas não está nesses parâmetros ali, a equipe acaba não selecionando. Ou não está no parâmetro, ou é assunto que já falei no podcast anterior, ou já falei muitas vezes nesse podcast. Então, se você não teve a sua pergunta respondida, dá uma olhada aqui, tem uma playlist no canal só dos podcasts, você vai ver que deve provavelmente ter o assunto que você tem dúvida, tem lá, e é só você construir um banco de dados aí e assistir o podcast. Tá joia? Às vezes eu falo de assuntos repetidos aqui, mas é porque a equipe acha que tem mais coisas a agregar que eu não falei no outro, por isso que às vezes eu repito alguns. Tá joia? Então vamos aqui agora à última pergunta. Olá, professor José Cobori. Aqui quem fala é Ian e mora em Natal, Rio Grande do Norte. Gostaria primeiramente de parabenizá-lo pelo seu trabalho como escritor e educador financeiro, o qual tem me motivado a continuar investindo seguindo a abordagem fundamentalista. Minha dúvida é a seguinte: vale a pena ao investidor que tem foco numa carteira previdenciária e tem um patrimônio já formado de até uns 100 mil reais procurar investir em estoques e REITs nos Estados Unidos, ou o mercado brasileiro oferece ainda as melhores oportunidades quando comparado com o mercado americano? Muito obrigado e bom trabalho. Bem, Ian, de Natal, Rio Grande do Norte. Natal é uma bela cidade, você viu, Ian? Dá uma passeada aí, tem umas praias entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, que eu gosto muito, eu já comentei aqui, né? Ali em Baía Formosa, terra do Ítalo, né? O campeão mundial de surf. Acabo na praia ali em Baía Formosa, chama Praia do Sagi. Muito bom ali, tá? Já fui várias e várias vezes, se não me engano, às 8. Tenho amigos ali, dono da pousada, essa vila muito pequena, né? Acabei me ambientando ali, é um lugar que eu gosto bastante de ir. Mas vamos lá, Ian, você 100 mil em carteira previdenciária. Na realidade, você ainda tem muitas no Brasil. Não que você não tá, os investidores acabam diversificando esses investimentos em dólar, né, em moeda forte, que a gente chama, diversificar em moeda forte. Vou me expor ao mercado internacional também. Se tudo der errado no Brasil, pelo menos eu tenho lá um investimento em dólar. Pode até num cenário global ter perdido, mas como está em dólar, perdeu um pouco menos, quando comparado ao real. Então são estratégias de diversificação de investimentos. Como você ainda tem muitas oportunidades de diversificar aqui no Brasil, eu recomendo que você faça isso primeiro, né? Então, você falou que você tem uma carteira previdenciária, então você não investe em ações no Brasil ainda. Pelo menos diretamente, pelo que eu entendi, né? Obviamente, na sua carteira previdenciária pode ter ações, mas você não está exposto diretamente a ações no Brasil. Eu recomendo que você faça isso. Por quê? Por dois motivos. As empresas, como você falou, brasileiras, em termos de potencial, né, oportunidade de crescimento, oportunidade de rentabilidade, elas têm uma oportunidade maior do que as empresas num mercado mais maduro como o mercado americano, né? O que eu quero dizer com isso? É muito mais fácil uma empresa aqui crescer 20% num ano do que uma empresa americana crescer 20% num ano. Obviamente, estou falando de setores tradicionais, tá? Se está no setor de tecnologia, é completamente diferente. Pode ser que uma empresa lá nos Estados Unidos cresça muito mais, uma empresa de tecnologia, do que uma empresa brasileira. Mas aqui também tem oportunidade de empresa de tecnologia crescer. Isso é tudo uma questão de avaliação. Então, empresas americanas têm oportunidade de crescimento, empresas brasileiras também têm oportunidade de crescimento e geralmente são maiores. Tá? Uma outra característica, é muito mais fácil para você, como brasileiro e residente no Brasil, avaliar uma empresa brasileira do que avaliar uma empresa americana. Não que você não possa fazer isso, mas você vai demandar muito mais informações e muito mais conhecimento do mercado americano, do mercado competitivo americano. Muito mais fácil, digamos, você avaliar uma empresa de varejo no Brasil, você conhece o mercado, você está aqui, você mora aqui, você sabe, sei lá, você vai investir na Renner, você sabe, né, as características da Renner, os operacionais, alavancagem, você tem um monte de informações mais próximas de você, com muito mais detalhes e com muito mais acesso ao mercado e, obviamente, o seu próprio feeling, conhecimento que você tem no mercado brasileiro, do varejo brasileiro. É muito mais fácil você avaliar uma empresa de varejo no Brasil do que você avaliar uma empresa de varejo nos Estados Unidos, tá? Mas, como eu disse, não que você não deva fazer isso. Eu acho que nesse estágio que você está, ainda tem muita oportunidade de você diversificar aqui dentro ainda. Novamente, não que você não deva fazer isso nesse estágio também lá fora. Mas, já que você vai diversificar, sei lá, você tem aí 1.000, invista 80 mil aqui e 20 mil lá nos Estados Unidos. Você não precisa diversificar tudo lá, entendeu?
Você tem muita oportunidade aqui. Você falou que você tem a carteira previdenciária, você pode investir em fundos imobiliários no Brasil, né? Já que você está querendo se expor aí aos rates, né? O rate é o real estate nos Estados Unidos, né? O mercado imobiliário. Se expõe um pouquinho no mercado imobiliário no Brasil, você também tem muito mais formas e conhecimento de avaliar isso no Brasil do que nos Estados Unidos. Né? Pega uma parcela disso e invista aqui em ações, fundos de investimento imobiliário, própria renda fixa direto. Renda fixa é renda fixa, né? Então é melhor você comprar título do Tesouro Brasileiro aqui, que dá um retorno muito maior com a nossa taxa Selic, você quer investir num título do Tesouro Americano. Então, diversifique uma parte agora que você está começando aqui no Brasil. E aí uma outra parte, uma pequena parte, você pode começar agora também, mas numa parte menor, começa a diversificar nos Estados Unidos, investindo em ações nos Estados Unidos, na Bolsa Americana, investindo em rates, né? Fazendo os investimentos lá fora e se expondo ao dólar. Então, ok? Essa é a minha recomendação. Mas, até para você aprender a avaliar bem uma ação de uma empresa americana, você primeiro tem que saber avaliar bem uma empresa brasileira, né? Como é que você vai saber avaliar ações nos Estados Unidos se não sabe avaliar ações no Brasil? É uma questão de conhecimento, né? A partir do momento que você aprende avaliação de ações no seu país, no Brasil, fica muito mais fácil de você fazer ação de uma ação de uma empresa americana. Tá, okay? Essa é a minha recomendação. Novamente também espero ter te ajudado. Espero que este episódio aqui tenha respondido a dúvida não só de, mas de muitos de vocês. Como eu disse, pessoal, a Black Friday foi ontem, vendeu muito, mas muito curso mesmo, e eu espero vê-los na plataforma. Nossa Black Friday foi aí a pedido de vocês, eu nunca tinha participado, né, ou autorizado a colocar os meus cursos na Black Friday, mas nesse ano aqui, como teve vídeo, eu coloquei, né, tudo lá com 50% de desconto, né, não é a Black Fraud, né, que é tudo pela metade do dobro, não, para quem conhece e me acompanha no site sabe o valor dos cursos, foi realmente com 50% de desconto. Foi realmente aí uma Black Friday, tá joia? E aí, para todos vocês que acessaram e adquiriram esses cursos, a gente vai na plataforma e tirar a dúvida ali mais diretamente do conteúdo do curso. Tá ok, pessoal? Pergunta texto para o WhatsApp 61-98117-0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando e de onde você fala. Eu fico por aqui, forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com Zé Cobori.